Boa tarde, bom dia, boa tarde, meio-dia e três. Quem aí já almoçou? Então a gente vai almoçar hoje falando sobre vendas, aprendendo como personalizar o nosso atendimento, porque num mundo, né, onde se fala tanto sobre inteligência artificial, sobre automatização de atendimento, quem tem um atendimento personalizado realmente é rei. Então é sobre isso que a gente vai falar. Na prática, eu vou ensinar vocês a como personalizar esse atendimento de acordo com o cliente, ok? E vocês que estão aí no Instagram, né, eu deixei o link aí nos stories. Corre que ainda dá tempo de entrar, tá bom? Vamos lá. Então, sem mais delongas, a gente vai iniciar. Esse tema de hoje ele foi escolhido em votação nos stories pelos meus próprios seguidores, né, os alunos. Então eu sempre coloco lá algumas opções de temas para poder trazer para vocês. E se você que está assistindo essa aula aqui hoje ainda não participou, ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o link, né, aí embaixo para vocês me acompanharem por lá e aprenderem toda semana uma prática, uma estratégia sobre vendas, ok? Vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre personalização de atendimento. Como que a gente faz isso? A gente não consegue falar sobre personalizar atendimento se a gente não entender um pouco, pelo menos, sobre PNL. É claro que essa aula aqui não vai ser uma aula muito profunda sobre PNL, mas eu vou trazer o contexto para que vocês entendam o porquê isso é importante, ok? Para quem não sabe, se aqui, pessoal que está aí no Instagram quiser ir comentando aqui também, pessoal que está aqui pelo Zoom também pode ir falando aqui pelo chat, tá bom? Então vamos lá. PNL, o significado é programação neurolinguística, tá? E aí eu venho trazendo muito sobre esse tipo de técnica aplicada às vendas, ou seja, a gente vai aprender como a nossa mente e a mente do nosso cliente funciona, para que a gente entenda como a gente pode influenciar decisões dos nossos clientes através da nossa comunicação, tá? Quando a gente fala sobre vendas, a PNL ela ajuda a criar conexão, ela ajuda a criar confiança, e persuadir o cliente sem parecer insistente. Porque venhamos e convenhamos, a gente que trabalha com vendas, nós também somos clientes, né? O tempo inteiro aí a gente está consumindo. E quando a gente se coloca no lugar de cliente, não sei vocês, mas eu confesso que eu não gosto de vendedor chato, eu não gosto de vendedor insistente, eu não gosto de vendedor inconveniente. Por exemplo, coisa que eu acho uma estratégia que provavelmente dá muito mais errado do que certo, que é o quê? Você ficar ligando para um cliente, às vezes preencheu ali algum algum formulário, colocou o telefone e lá não está em momento nenhum perguntando ao cliente se pode ligar para ele. E aí você vai lá, coloca o seu telefone. Quando você assusta, seu telefone tá tocando o dia todo. Você às vezes atende achando que é um cliente, achando que é alguém assim que você conhece, alguma coisa importante, e é um vendedor que você nunca conversou, que você nem lembra mais que preencheu um formulário, nem sabe quem é ele ou o que ele está vendendo, para poder te abordar ali por ligação, sem ter tido pelo menos uma conversa básica ali com você pelo WhatsApp, enfim, ou você ter realmente nesse formulário colocado lá, né, a opção de ligação que você prefere que a pessoa te ligue. Então, gente, venda não é sobre insistência. E é isso que a gente vai aprender aqui, ok? Então, vamos lá. Na venda presencial, quem aqui já trabalhou em venda presencial? Pessoal aqui do Zoom, pessoal do Instagram e pessoal do YouTube também. Alguém aqui trabalha com venda presencial? Ou trabalha com venda por telefone, pelo WhatsApp, por alguma outra plataforma?
Vai falando aí para eu poder ir conhecendo um pouquinho mais de vocês, porque quanto mais eu conhecer sobre os meus alunos, mais eu vou saber o que trazer e o que ensinar para vocês, ok? Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim e por que eu tô falando aqui sobre essa técnica aqui de espelhamento. Seguinte, eu comecei com vendas presencialmente, de forma bem raiz. Eu já fui feirante, já trabalhei em feira mesmo, rodando o Brasil todo, rodei uns 14 estados trabalhando em feira, trabalhei em shopping, trabalhei em loja, ni balcão mesmo, atendendo cliente. Então, assim, a gente que vem da venda presencial, quando a gente vai falar, por exemplo, hoje em dia, que a gente sabe que muitas vendas acontecem ali pelo WhatsApp, mesmo em negócios físicos, né? Hoje a gente tem lojas que têm espaço físico, comércio, enfim, mas que também estão ali o tempo todo conversando com o cliente pelo WhatsApp, por uma rede social. E eu sei que presencialmente, não sei vocês aqui, o que que vocês vão falar? Ó, a Daiane ali pelo Instagram tá falando, eu trabalho presencial e Zap. Vamos lá. Olha só, Daiane, me fala aqui o que que vocês acham. O que que é mais fácil para a gente fechar uma venda? Com o cliente, você que atua aí de forma presencial e online. É mais fácil a gente fechar uma venda presencialmente ou de forma online? A gente criar aquele vínculo, aquela relação ali com o cliente, a gente entender um pouco mais do cliente. Acredito eu que assim como eu acredito, vocês também vão concordar comigo, que é o seguinte. Presencialmente é muito mais fácil da gente ler o comportamento do cliente. E isso é PNL. Então, quando a gente consegue estudar o cliente, analisar o comportamento dele, a gente consegue trazer, lá, Daiane falou, na minha opinião, presencial. Exatamente. Porque presencialmente a gente está vendo a expressão corporal do cliente, a gente consegue perceber se ele está interessado, se ele não está, se ele está incomodado com a nossa abordagem, enfim. Então, quando a gente vem para o online, é muito difícil a gente ler isso no cliente. Mas, como treinadora, né, eu já treinei milhares de pessoas no Vendedor de Elite, que é o meu treinamento, assim, principal de vendas. Eu já formei mais de 7.000 alunos. E eu sei que, hoje em dia, gente, a tendência daqui para frente é óbvio que as vendas de forma online vão aumentar cada vez mais. Isso é um fato. E então a gente precisa aprender a trazer algumas estratégias que a gente usa no presencial para o online. Como assim, Mariana? Calma lá que vocês vão entender, vou explicar agora. Quem aqui já trabalha ou já trabalhou de forma presencial para vender, existe uma técnica que talvez vocês até tenham já usado várias vezes, mas não tinham conhecimento que essa técnica tem um nome, tá? E ela é muito antiga, que é a técnica do espelhamento. Muitas pessoas também chamam de repor. E o que que significa? O que que é essa técnica do espelhamento? É você conseguir adaptar o seu tom de voz, a sua postura e o ritmo ao seu cliente. Então, por exemplo, se o cliente fala devagar e baixo, você está lá atendendo o cliente presencialmente, você vai falar com muita pressa, você vai falar muito alto? Não. Você vai adaptar a sua voz, os seus gestos, a sua postura ao mesmo tom do cliente, correto? Então, olha só, existe uma outra técnica que eu quero trazer para quem aqui já faz isso de forma inconsciente, mas não sabia que isso era uma técnica e que ela tem um nome. Me fala aí. Tem uma outra técnica também que eu usava muito, que é palavras de gatilho. O que que significa isso? Talvez vocês tenham ouvido muita gente do marketing falando sobre gatilho, mas isso é uma técnica muito mais antiga que a gente usa aí há muitos anos de forma presencial para poder vender. Que é o que, gente? Tem algumas palavras que elas ativam emoção e desejo de compra. E isso também tem a ver com neurociência, com programação neurolinguística. Então, imagina só, imagina que você trabalha aí no ramo de alimentação. Eu mesmo já trabalhei
4 anos, atuei aí quase 4, 5 anos como gerente de restaurante, pizzaria. E aí tinha uma técnica que a gente usava muito com os clientes que estavam ali, às vezes, com dúvida do que ia comer, ou se ia comer ou não, era virar para o cliente e fazer ele imaginar comendo, saboreando a pizza, enfim. Então, por exemplo, se você trabalha com doce, se você trabalha com qualquer coisa de comida, ou se você, por exemplo, trabalha com roupa, fazer o cliente, ó, pegar, né, tatear aquilo ali para poder sentir a textura. Então, isso também é uma técnica que a gente usa e explora muito no presencial, porque acaba que ajuda muito na hora de converter a venda, certo? Então, olha só, como é que a gente lê o cliente através da linguagem corporal? 80% da comunicação de todo ser humano, gente, é não verbal. O corpo do cliente, ele diz muito como ele quer ser atendido. O que eu costumo dizer é que uma das frases mais mentirosas, assim, das coisas mais mentirosas que eu já ouvi, é virar e falar para a pessoa assim que, então olha no meu olho e me fala. Porque se você olhar, como se a pessoa olhar no olho, ela não conseguisse mentir. Consegue, é claro que consegue. A boca, gente, ela fala qualquer coisa. A gente pode estar morrendo de medo e falar que não se importa. A gente pode amar uma pessoa e falar que odeia. Mas a nossa comunicação não verbal, ou seja, o nosso comportamento, a nossa postura, a forma como a gente expressa com o nosso corpo, a não ser a nossa linguagem corporal, diz muito mais sobre a gente do que o que a gente está propriamente dizendo. E isso vale também para o nosso cliente. Ah, beleza, Mariana. Então, presencialmente, isso é muito fácil de fazer, porque a gente está ali na frente do cliente. Mas de forma online, como que a gente vai fazer isso na hora que estiver atendendo um cliente pelo WhatsApp ou que estiver atendendo um cliente ali por uma rede social, né? Então, vamos lá. Olha só, em presencialmente, o que que é um sinal de resistência? Quando a gente olha para um cliente. Cliente que está ali, ó, com o braço cruzado, olhando para todos os lados, mexendo no celular, ou seja, mostrando que ele está distraído, ou que ele está fechado, que ele está impaciente. Então, isso mostra que o cliente não está com tanto interesse, ele não está muito aberto para realmente comprar. Aí, o que que a gente, por outro lado, pode observar no comportamento do cliente, que são sinais, a gente classifica isso como sinais de interesse de compra. Quando o cliente está ali presencialmente e ele está inclinando o corpo para frente, ou seja, você percebe que ele está envolvido na compra, ele está querendo tocar, ele está querendo experimentar, ou quando ele fica muito olhando ali para o produto, ele, né, quer fazer perguntas, está curioso. Então, isso mostra sinais de interesse, ok? E outra coisa que é muito importante, e isso aqui a gente já vem trazendo para o online. Por quê? Como eu disse no início da aula, a gente sabe que a tendência é cada dia a gente converter mais o cliente de forma online, seja pelo WhatsApp ou por qualquer outro canal de vendas. Todas essas técnicas que eu mostrei para vocês, que a gente usa no presencial para poder analisar o cliente, né, e se adequar ao comportamento dele para criar um pouco mais de conexão com o cliente e aí sim fazer com que a gente tenha mais chances de fazer esse cliente comprar da gente, dizer um sim para a gente. Existem algumas estratégias para a gente se adaptar para o online. Por que que eu estou falando isso? Porque eu percebi dentro dos meus treinamentos, dentro de centenas de empresas que eu andei, né, que eu entrei nos últimos anos, eu percebi que quando a gente ia treinar times de vendas que atendiam e prospectavam clientes de forma online, era muito mais difícil de fazer um treinamento presencial. Porque a falta de conexão com o cliente de forma online é uma dos maiores desafios de quem atende pelo WhatsApp, de quem atende por ligação. Então, eu criei algumas estratégias, o meu método para adaptar essa questão de comportamento humano, de PNL, de neurociência
para dentro do atendimento online. Eu vou mostrar para vocês para que vocês consigam personalizar o atendimento de vocês. Então vamos lá. O que que a gente tem hoje quando a gente conversa com alguém, que seja por telefone, que seja por uma rede social? A gente tem a nossa voz. E o impacto do tom de voz na venda faz toda diferente. É muito mais importante, vendedor, o como você diz do que o que você diz. Isso vai definir a sua venda. Trazendo aqui, dando um exemplo muito prático, muito simples na nossa vida pessoal. Dentro de um relacionamento, seja mãe, filho, irmãos, namorados, enfim. Às vezes a pessoa está até correta no que ela está falando com a gente, mas a forma como a pessoa fala causa um bloqueio na gente que a gente às vezes nem consegue escutar, muito menos manter um diálogo com a pessoa. Ou, por exemplo, se a pessoa às vezes está falando ali uma coisa muito importante, mas ela não está tão segura de si ao falar, ela não consegue prender a atenção das pessoas para o que ela está falando, que talvez seja uma coisa que vai mudar a vida delas, mas por não saber como dizer, as pessoas não vão dar importância. Então, quais são os principais três elementos que a gente tem hoje sobre tom de voz? Entonação, velocidade e volume. Então, a entonação, gente, qual que é a variação que a gente consegue dar na nossa voz para poder gerar mais emoção, para gerar mais energia? Então, olha só, eu tô aqui falando com vocês. Tem momentos que eu falo um pouco mais rápido, tem momentos que eu falo mais devagar. Esse é o segundo elemento, que é a velocidade. Então, tem horas que a gente vai falar mais rápido, mais devagar, e isso como vai ser personalizado isso no atendimento com o cliente? Você vai falar no ritmo do cliente. Se o cliente é um cliente que fala muito rápido, você tá vendo ali que ele tá com pressa na hora de responder, você fala, ele já manda uma mensagem logo ali, ele não tá demorando. Então, por favor, não perca esse time com o cliente, manda mensagem rápida, enfim, e tal. Se ele tá falando por áudio, fala por áudio também. Se você conseguir falar por áudio ou por ligação, ainda é bem melhor. Por quê? Porque você vai conseguir usar esses elementos de voz para poder gerar conexão com seu cliente. Então, olha só, outro elemento, que é o volume. Vocês podem perceber que em alguns momentos, ó, eu vou falar um pouquinho mais baixo. Em alguns momentos eu já tô aqui, ó, conforme eu vou aumentando a velocidade, a entonação da minha voz, eu coloco mais emoção, ou eu vou colocar um pouco mais de raiva, um pouco mais de tristeza. Isso vai também ser expressado através de um áudio, de uma ligação. Tem uma frase que eu ouvi há muitos anos e eu amo essa expressão, que é a gente usar sorriso na nossa voz. Às vezes o cliente ele não tá te vendo presencialmente, ele não tá te vendo ali, nem por telefone numa chamada de vídeo, mas ele consegue sentir pela sua voz alguma emoção ou falta de emoção. Então, dentro do treinamento, tem um exercício que a gente faz, do vendedor de elite, que é fazer uma simulação de atendimento, né? Online ali, por áudio e por ligação. E a gente aprofunda aqui sobre a questão de usar esses elementos da voz. Mas para vocês, eu vou trazer aqui uma técnica que ela é assim muito eficaz, muito simples e vocês já conseguem colocar ela em prática agora, no primeiro, qualquer atendimento que vocês forem fazer com qualquer cliente, que é o seguinte, eu sei que a gente que é ser humano, nem todos os dias a gente tá feliz, nem todos os dias a gente tá rindo, principalmente a gente que trabalha com vendas, confesso, né, venhamos e convenhamos que tem dias que a gente simplesmente, se pudesse, não queria conversar com ninguém. Não queria vender, porque é desgastante e isso mexe muito com o nosso emocional, né? O nosso emocional tem que estar ali 100% o tempo todo. E a gente sabe que na prática isso não acontece. Então, o que que é uma técnica muito boa para vocês fazerem quando for mandar um áudio para um cliente, for fazer uma ligação para o cliente? Rir enquanto você fala, mesmo que sem vontade. Então, uma coisa, gente, é a gente pegar o telefone
Imagina só, você como cliente, né, vai mandar uma mensagem pro um vendedor, e aí você manda um áudio, faz uma ligação perguntando sobre é, detalhes ali, tirar uma dúvida sobre o produto, sobre o serviço que você está querendo comprar, contratar. E aí esse vendedor, ele manda um áudio assim, sabe, com um tom de voz, tipo assim, como se não estivesse com má vontade. Você não tá vendo a cara da pessoa, você não sabe qual que é, se ela tá sentada, se ela tá em pé, você não sabe. Mas você sente, a gente sente pelo tom de voz, quando a pessoa tá disposta, quando a pessoa tá concentrada, empenhada, quando ela tá com boa vontade de te responder. E não tem nada melhor do que você ver uma pessoa que tá ali, né, querendo te ajudar de alguma maneira, vender alguma coisa pra você, com um sorriso na voz. Então, para vocês terem sorriso na voz, tem que ter sorriso no rosto. Olha a diferença quando eu estou falando, fechem os olhos e escuta eu falando quando eu não estou com um sorriso no rosto, né? Eu vou ler aqui agora a frase que está aqui na tela para vocês entenderem. O que você diz é importante, mas como você diz, define o resultado da venda. Agora, continuem com os olhos fechados e escutem eu falar com um sorriso na voz. O que você diz é importante, mas como você diz define o resultado da venda. Dá para sentir, gente, numa simples frase. Imagina isso no seu atendimento, gerar conexão com o cliente. Então, olha só, dentro de mais de 20 anos aí de experiência com vendas, eu percebi, gente, eu sou uma estudiosa, eu sou uma nerd, eu queria ser uma cientista, eu amo estudar, eu amo analisar, certo? E ao longo desses anos eu fui identificando alguns perfis de clientes, alguns padrões de comportamento. Dentro do vendedor de elite, vocês aprendem a analisar e identificar esses padrões de comportamento, tanto em vocês, para vocês verem o tipo de vendedor que vocês são, quanto nos clientes de vocês, ok? Mas como hoje o tema da aula é como personalizar o atendimento, eu vou trazer aqui para vocês esses 4 tipos de perfis de clientes que eu consegui identificar, tá? Através de comportamento mesmo dos clientes, para que vocês consigam personalizar o atendimento de acordo com o perfil de cliente. Tá bom? Então, hoje a gente tem aí o cliente mais analítico, a gente tem o cliente comunicativo, o cliente decidido e o indeciso. Calma lá, que agora a gente vai começar a destrinchar um por um. Então, vamos falar primeiro aqui sobre o cliente analítico, tá? Quem é esse cliente analítico, Mariana? Geralmente, gente, o cliente analítico, ele é aquele cliente que ele é mais metódico. Ele pergunta muito, ele gosta de detalhes, ele vai te fazer uma enxurrada de perguntas. E quando o cliente ele pergunta muito, isso pode ser algo muito bom ou muito ruim. Vai depender se você consegue identificar esse perfil no cliente e se você sabe como agir com esse cliente. Porque tem vendedor, por exemplo, que não entende o perfil desse cliente analítico que pergunta muito e o vendedor começa ficando sem paciência. Ou então começa a falar tanto porque o cliente ele pergunta mais, esse cliente analítico, que o vendedor vai se perdendo na resposta, dando muita informação, perde o objetivo e acaba confundindo, deixando esse cliente com mais dúvidas, sem clareza. E quando um cliente ele fica com muita dúvida e ele não tem clareza, quando ele não tem certeza, ele não compra. Ele pode estar até precisando, mas ele não vai comprar, certo? Então, qual que é a estratégia para você personalizar aí o seu atendimento com um cliente que tem um perfil analítico? Você vai responder esse cliente com informações precisas. Então, você precisa, aqui entra a questão de você estar preparado tecnicamente sobre a descrição do produto ou serviço que você está, né, vendendo ali para o seu cliente.
E também você precisa estar preparado de forma emocional. Como assim, Mariana? Você precisa ter clareza do que falar, você olhar para o cliente e entender como responder essas informações. Por que emocional, Mariana? Porque nem sempre as perguntas do cliente são direcionadas para uma ficha técnica sobre o seu produto ou seu serviço. Vou dar um exemplo muito simples. Às vezes o cliente, o que ele está querendo saber não é qual é o tecido, qual que é, quantos fios tem aquela camisa, qual que é a trama. Às vezes ele está querendo saber se aquela camisa vai ser prática para ele no dia a dia. Porque às vezes ele é uma pessoa que viaja muito, né? Às vezes não gosta, não sabe passar uma roupa, então ele precisa de um tecido que não amasse. E aí, às vezes, o cliente tá ali perguntando, né? Ele é mais analítico, ele tá analisando realmente essas questões, e o vendedor não consegue analisar esse perfil e começa, por desespero, a querer passar uma ficha técnica sobre o produto, em vez de entender o que realmente esse cliente está querendo saber. Então, quando é um cliente analítico que te fizer perguntas, entenda qual é o objetivo das perguntas daquele cliente, o que ele realmente está querendo saber, por que é importante para ele saber daquelas informações, o que que isso vai mudar para ele, né, se ele comprar o seu produto ou o seu serviço. O próximo perfil de cliente é o perfil comunicativo. Esse cliente é um cliente que geralmente as pessoas têm um pouco mais de facilidade para poder atender. Por quê? Porque esse cliente ele é mais extrovertido, ele gosta naturalmente de conversar, ele gosta de novidade, então é mais fácil para o vendedor, mesmo quando ele não tem muita técnica de venda, conseguir criar uma conexão com esse cliente que é comunicativo. Mas isso não quer dizer que vá vender para esse cliente, aquele cliente que conversa muito, que brinca muito, tá bom? Então, o que que você, como vendedor, vai usar de estratégia para poder personalizar o seu atendimento quando você identificar que você está ali com o cliente comunicativo perto de você? Você vai vender com empolgação. Ele vai querer ouvir histórias sobre os produtos, sobre os serviços. Então, aqui você pode usar e abusar de prova social, contar a história de algum cliente que você vendeu e o que que aconteceu com ele, qual que foi o resultado, se ele gostou, enfim. São estratégias que esse cliente que é comunicativo vai gostar de ouvir. Então, por exemplo, se é um cliente comunicativo e você, em vez de você personalizar esse atendimento, você trata ele como se ele tivesse um perfil analítico e você começa a dar respostas muito objetivas ali, mais técnicas, esse cliente comunicativo provavelmente ele não vai conseguir se conectar com você. Então ele vai achar, você vai achar como vendedor que você está arrasando ali, passando toda a descrição, dando detalhes ali, né, bem técnicos sobre o que você está vendendo. E aí, por outro lado, o cliente comunicativo, ele vai olhar e vai falar assim: "Poxa, que vendedor grosso, que vendedor mal-humorado, não quis conversar comigo". Porque para o cliente comunicativo, ele está inconscientemente procurando muito mais conexão com o vendedor do que propriamente ficha técnica de produto ou serviço, ok? Então, próximo tipo de cliente aí é o cliente decidido. O cliente decidido, gente, é aquele cliente que ele já sai de casa ou ele já entra no telefone sabendo exatamente o que ele quer. E esse cliente decidido, o que ele quer é eficiência. É um cliente que ele não quer perder tempo. É um cliente que ele quer um vendedor que resolve o problema dele. Esse cliente, ele não quer saber como você vai resolver o problema dele, ele quer saber se você consegue resolver ou não. Então, esse cliente decidido acontece muito, por exemplo, no online, quando eu entro dentro de uma empresa hoje para poder analisar, né, os atendimentos ali de forma online, eu vejo que se perde muita venda com esse tipo de perfil.
Por quê? Porque às vezes a gente, como vendedor, a gente está tentando personalizar o nosso atendimento ali no WhatsApp, fazendo o quê? Perguntas. E aí, aonde mora o perigo de ficar pegando dica genérica de internet e achando que qualquer estratégia vai servir para o seu modelo de negócio. As dores, gente, eu posso falar assim com bastante propriedade, porque eu sou consultora de empresas. As dores de negócios, independente do nicho ou do tamanho, são basicamente as mesmas. Mas as soluções não. Porque nem sempre a solução para um negócio vai ser a mesma solução para outro. Então, quando a gente fala sobre humanizar atendimento, sobre fazer perguntas no atendimento, né, para poder criar conexão com o cliente, a gente precisa entender que tipo de cliente, porque pessoas não são iguais e o seu produto ou serviço, porque isso também vai fazer muita diferença na hora de você definir a forma como você vai conduzir esse atendimento ali com o cliente. Então, imagina só, um cliente que está decidido, um cliente que está, ó, com pressa, ele já sabe, ele já pesquisou, ele já conhece, ele já sabe, ele só quer alguém que resolva. Aí ele entra em contato com você pelo WhatsApp, por exemplo. E aí ele já, olha, você tem tal coisa, eu quero saber quanto que é, quanto que entrega, já quer ali como se já tivesse no final ali da venda, né? Já para fechar. E aí o que é que a gente escuta muito? Não fala o preço de cara. Primeiro você tem que perguntar, você tem que passar valor, gerar valor do seu produto ou serviço. E aí você começa: Oi, fulano, qual que Oi, tudo bem? Qual que é seu nome? Ai, de onde você é? Ai, como que você achou a gente? Ai, me fala aqui qual que é a sua dificuldade. E aí você vai fazendo tanta pergunta que esse cliente que é decidido, na maioria das vezes, ele simplesmente vai deixar de te responder. Ele não vai ter paciência e tempo para ficar respondendo um questionário para no final você falar, responder o que ele já te perguntou desde o início, tá? Então, esse tipo de cliente, provavelmente você não vai conseguir ter, por exemplo, uma abordagem mais comunicativa ou mais detalhada, tá bom? É ser objetivo igual ele. E por último, a gente tem aqui o perfil de cliente indeciso, que esse também, por último, talvez seja um dos mais importantes a gente conseguir identificar, tá? Porque é aquele cliente que ele fica na dúvida. Ele parece com um cliente que é o analítico, porém é aí que mora a pegadinha. Ele não é analítico, ele é indeciso. Ou seja, como que você vai conseguir identificar? Se ele, em algum momento, fala que precisa pensar, que está dando uma olhada, esse cliente ele não é analítico. Ele é um cliente que está com insegurança. Ele ainda não tem certeza se deve comprar com você ou não. E aí cabe a você mostrar para esse cliente, né, passar para ele essa segurança. Então você vai falar sobre o seu produto ou o seu serviço com mais segurança. Você vai usar o método que a gente usa muito, né, que é dizer, olha, esse aqui é o da casa, esse aqui é o que mais vende, esse aqui é o que eu mais tenho elogios sobre ele. Crie essa conexão, crie essa confiança com esse cliente. Explique para ele de uma forma clara que ele vai entender e tente entender qual é a insegurança dele, o porquê ele ainda não conseguiu decidir, tá? Às vezes pode ser, por exemplo, gente, que esse cliente, por mais que ele tenha procurado você, ele precisa ter uma outra a opinião de uma outra pessoa, o aval de uma outra pessoa. Então ele pode estar na dúvida ali porque ele sozinho não pode ou não consegue decidir. Acontece isso muito comigo, por exemplo. Às vezes eu estou conversando com um gerente, com um assistente, ele precisa passar para o dono para poder tomar uma decisão, ou eu estou conversando com um homem e ele precisa tomar a decisão ali com o sócio ou com a esposa. E você entender isso e reforçar o quanto é importante ele conversar com essa pessoa e você se dispor a fazer
conversar com essa outra pessoa também, ou enviar algo que tenha informações claras sobre o que você está ali, né, vendendo, negociando com o cliente, para que ele possa mostrar isso para essa pessoa que vai ajudar ele a decidir, também é muito importante, ok? Bom, essa é a aula de hoje. Prometi que todos os aulões jamais vão passar de 1 hora. Então, eu quero que vocês façam esse exercício prático aí no atendimento de vocês a partir de hoje mesmo. E, por favor, voltem para poder me contar se vocês conseguiram, o que tiveram de resultado. Quando você começar a atender um cliente pelo WhatsApp, observem o comportamento do cliente, a forma como ele digita, se ele manda áudio, se ele prefere ligar. Geralmente, clientes que são comunicativos, eles vão preferir mandar áudio ou ligação. Cliente mais objetivo, normalmente, ou ele vai só mandar mensagem, ou ele também pode querer uma ligação que é já para resolver naquele momento ali, ó. Tô com pressa, não tenho paciência para ficar mandando mensagem esperando responder. Me fala aqui para a gente poder já ver se é isso mesmo, se você consegue resolver, porque se conseguir resolver, já vou fechar agora, tá? E aí observem esse padrão de comportamento, ó. Cliente mandou mensagem, mande mensagem. Cliente mandou áudio, manda áudio. Cliente quer ligação, atenda a ligação, pergunte o cliente se ele prefere que você ligue ou que você mande mensagem. As pessoas estão perdendo isso. Ligação ainda é algo muito forte, muito importante, desde que o cliente te dê essa autorização, que ele demonstre essa vontade, essa abertura. Não faça isso sem o consentimento do seu cliente. Mas se ele, por exemplo, gente, eu vejo quando eu entro para dar consultoria a empresas que eu vou analisar ali o comercial para ver como que anda o atendimento, eu já cansei de ver empresas, vendedores, que quando o cliente liga, recusam a ligação do cliente. Eu mesmo, como cliente, já aconteceu de eu entrar em contato com uma empresa para poder orçar algo e ligar, porque às vezes estou ali com pressa, preciso resolver ali na hora, e o vendedor simplesmente falar comigo: não recebemos ligações, me envia pelo WhatsApp. Como assim? A gente recusar o contato de um cliente. O cliente, a gente ligar para o cliente é uma coisa que deve ser feita com muito cuidado. Mas quando o cliente liga para a gente, o cliente que liga, em termos de marketing, quando fala de lead frio, lead quente, que é o que? O cliente que ele está mais propício a fechar, ou o cliente que não demonstra tanto interesse, o cliente que nos liga é o cliente, falando de atendimento online, é o cliente mais quente, é o cliente mais propício a fazer uma compra. Então não deixem de atender os clientes de vocês, ok? Façam essa análise. Os principais clientes que vocês têm aí, se vocês conseguem identificar o perfil deles, né? Se é indecisa, analítico, enfim. E vem me contar aqui nos comentários, tá bom? Ó, boa tarde, boas vendas para vocês, tá bom? Boas semanas aí, que Deus abençoe as vendas de vocês e até o próximo aulão de vendas que vai acontecer toda terça-feira ao meio-dia para a gente ir almoçando, tomando um cafezinho e aprendendo a vender cada dia mais, tá bom? Beijo, até a próxima.